Bom dia, meus irmãos. Dá um glória a Deus aí, crente. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção estarmos juntos aqui nessa manhã de adoração e edificação da palavra de Deus. Você que nos visita pela primeira vez, receba o abraço do grande amor de Jesus. Não se assuste com tantas crianças, tá bom? Não se assuste. Mas que Deus te abençoe nessa manhã. Sinta-se abraçado pelo amor de Cristo. Irmãos, como foi dito no domingo passado, hoje o que nós iremos começar? Uma série nova. Glória a Deus, irmãos. Estou muito feliz. E o nome dessa série, repete comigo, maravilhoso Jesus. Eita Deus, maravilhoso Jesus. No final do mês de março, os cristãos há mais de 1000 anos, comemoram uma festa tradicional, conhecida como a Páscoa. A Páscoa cristã, ela celebra a crucificação de Cristo. Como assim, né? Celebrar a morte de alguém. Como assim fazer festa porque alguém morreu? Foi justamente por causa que esse alguém morreu numa cruz. Foi porque hoje nós somos salvos. É porque hoje nós podemos viver diante do nosso Senhor. Nessa manhã, nós iremos então dar um start, o início dessa série Maravilhoso Jesus, preparando o nosso coração para a Páscoa. Amém? Final do mês será muito especial, portanto, nossa Páscoa começa desde agora, preparando o nosso coração. E nós preparamos essa série, sabe para quê? Para que você não só fique mais inteligente acerca de Jesus, não só tenha mais informações sobre Jesus, mas que você se torne mais íntimo de Jesus. Que você conheça mais a Jesus, que você conheça a Ele. Portanto, teremos vários encontros aqui neste domingo, durante o mês de março, nos encontrando com os encontros de Jesus na Bíblia. E o nosso primeiro encontro de hoje é um encontro numa arena de batalha. Isso mesmo, a primeira pregação nessa manhã, nessa nova série, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, do verso 1 ao 11. Eu convido toda a igreja a abrir comigo, vamos juntos fazer a leitura da palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao 11. Vamos ser ministrados nessa manhã sobre o encontro de Jesus com Satanás no deserto. A antiga serpente sendo derrotada por Jesus Cristo. Aleluia! E como que essas ferramentas que Jesus usou para derrotar Satanás também são eficazes para nós vencermos os desertos da vida. Amém? Vamos juntos? Quem está junto aí, dá um glória a Deus, crente. Diz assim a palavra de Deus para nós nessa manhã. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e ele o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e glória, e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorar. Entretanto, Jesus lhe ordenou: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Oremos mais uma vez. Jesus, Tu és o vitorioso. Tu és o Senhor dos senhores, Rei dos reis.
Tu és aquele que não apenas venceu Satanás no deserto, mas venceu o nosso coração de uma vida desértica, de uma vida sem água, de uma vida sem cor, de uma vida sem jardim, de uma vida sem flores, de uma vida sem fruto. Nessa manhã nós te pedimos, nos vença, Jesus. Vença as nossas resistências e que nessa manhã não saiamos daqui somente com mais informações sobre você, mas nós queremos sair daqui mais íntimos da sua pessoa, mais conhecedores da tua presença, mais apaixonados pela sua pessoa. Em nome de Jesus, prepare o nosso coração. Quem crê diz amém? Irmãos, a batalha do século. Tem muitos aqui que são fãs de UFC, né? Tem uns aqui que já até foi lutador profissional. Mas algo intrigante que acontece, que na época que eu lutava, eu sei que parece que eu luto ainda, fica tranquilo aí pelo porte físico, mas na época que eu lutava, o meu treinador falava bem assim: Luiz, tem dois tipos de pessoa que você não pode querer arranjar briga na vida. Eu falei, com quem? Ele falou, primeiro, com alguém que luta mais de 10 anos Muay Thai. Aí eu falei, beleza. Segundo, você nunca se envolva com um faixa marrom de jiu-jitsu. Eu falei, por que faixa marrom? Porque ele não é um preta, mas ele acha que é um preta. E ele, pior, que sabe todas as habilidades de um faixa preta. Nunca se envolva com esse tipo de gente. E eu lembro que quando chegava os faixa marrom para treinar, todo mundo ficava, nossa, é o treino da semana. É o treino aqui que a gente tem que ficar observando eles e ficar aprendendo com os movimentos deles. Pois é, meu irmão, na Bíblia nós temos uma batalha. Na Bíblia nós temos a batalha, não do mês nem do ano. Nós temos a batalha do século. Nós temos a grande batalha da humanidade. Na verdade, o que nós temos aqui, sabe o que é? É um revanche. O que nós temos aqui, na verdade, é Jesus vindo tomar as contas. Porque um dia, Satanás venceu o povo de Israel no deserto. Um dia, Satanás também venceu Adão e Eva no jardim do Éden. E agora, para a glória de Deus Pai e a edificação da igreja, Satanás é derrotado por Jesus Cristo no deserto. Só que algo muito intrigante tem nessa história. Porque logo no final do capítulo 3, nós vemos a coroação de Jesus no batismo. Este é meu filho amado e quem me compraz. Quem lembra? Já logo no início do capítulo 4, a seguir, Jesus é enviado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Como assim? Você está com a sua Bíblia aberta aí? Você é um bereano? Os 2 últimos versículos do capítulo 3. Olha o que está escrito ali. Depois de batizado, saiu Jesus da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, o quê? Este é o meu filho amado, em quem me compraz, ou quem tenho muito prazer. Como que começa o capítulo 4 aí, versículo 1? A seguir desse evento, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, a coroação de Jesus no batismo é seguida de uma temporada de provação no deserto. O que se espera após uma dramática declaração de amor de Deus a Jesus? O que se esperava? Que Jesus, ao ouvir, cá entre nós, você é meu filho amado, em quem tenho muito prazer, o que se espera é que, Jesus, agora você vai para o teu ministério público. Jesus, agora é o teu momento. Como diz Romário, vai lá, eu desço e arraso. Jesus realmente, ele ia descer para esse momento. E, gente, nós vemos a vida de Jesus, não tinha diabo, não tinha coração duro que não fosse rompido pelo poder das suas palavras. Gente, Jesus é vitorioso. Jesus não veio na terra aqui para olhar e talvez completar a sua missão. Gente, Jesus é guerreiro. Jesus ele veio certeiro que ele ia vencer essa batalha. Só que o que é intrigante é que após a coroação de Jesus como Filho de Deus, a declaração poética de amor de Deus pelo seu Filho, Jesus não é enviado para o ministério público. Jesus não é enviado para as curas, para os milagres. Jesus é enviado pelo Pai ao deserto. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus e a voz que disse, este é meu filho amado em quem me comprazo, é a mesma voz que guiou Jesus agora para o deserto. Jesus tem uma
significativa passada pelo deserto. Não é apenas uma passagem pelo deserto, mas ele tem um significado profundo do porquê este pai, após declarar seu amor ao seu filho, o envia para o deserto. E este evento de Jesus no deserto, na verdade, tem uma profunda relevância teológica que explica a razão pela qual Jesus teve que vir à terra. Isso mesmo. Jesus passa no deserto, meus irmãos, porque isso tinha a ver com a sua missão aqui na terra. Por exemplo, Jesus, ao passar pelo deserto, ele tinha a missão de cumprir uma missão por nós, que nós não conseguiríamos realizar por nós mesmos. Isso daqui você vai ter que gravar, porque vai ser uma chave mestra durante todo o nosso sermão de hoje. Repete comigo: Jesus veio à terra fazer por nós o que nós não conseguiríamos realizar por nós mesmos. Amém? Estamos juntos? O que Jesus veio fazer na terra que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos realizar? Salvar a humanidade de uma eternidade no inferno. Por isso que Jesus vai ao deserto para derrotar Satanás. Acontece, meus irmãos, que Jesus veio fazer por nós o que nós não tínhamos capacidade de fazer, que era vencer o inimigo e permanecer fiel a Deus no deserto. Nós vemos aqui, irmãos, que Jesus fica 40 dias e quantas noites? 40 noites no deserto sendo provado. E o que ele passa nesse deserto depois de 40 dias e 40 noites? Em 3 testes de Satanás sobre sua vida. E Jesus vence todos eles. Jesus se mantém fiel a Deus, mesmo em meio a um deserto. Acontece, meus irmãos, que Jesus ele está refazendo um caminho. Ele está vencendo uma batalha que um dia foi perdida pela humanidade. Por exemplo, quando o povo de Israel foi liberto do Egito, quem lembra da história? O povo de Israel liberto do Egito, e eles tinham a missão de ir até onde? A terra prometida, não é verdade? Quem lembra o nome da terra prometida? Canaã. Então eles saem do Egito, da escravidão de 400 anos, e Deus tem a missão de levar eles para onde? Para Canaã. No interregno do Egito e da terra prometida, tem um lugar chamado deserto. E sabe o que acontece, meus irmãos? Deus liberta o povo do Egito com a finalidade de levá-los à terra prometida, mas primeiro faz uma passagem deles no deserto. E por que Deus os leva para o deserto? O povo de Israel, Deus levou eles para o deserto com a finalidade de limpá-los de 400 anos de escravidão e transformá-los em um povo que não mais carregasse as marcas das correntes do Egito, mas um povo que carregasse as marcas dos mandamentos de Deus em sua vida. Acontece, irmãos, que nós conhecemos a história. O que acontece com essa geração de Moisés, que é liberta do Egito, é levada para o deserto? O que acontece? Eles entram em Canaã, sim ou não? Quem que entra? Os seus filhos. Por que essa geração que foi liberta do Egito não entra em Canaã? A Bíblia diz, a Bíblia dá essa resposta. Por causa de um coração duro, por causa de uma dura cerviz, eles vagaram por 40 anos no deserto. Historiadores e eruditos do Antigo Testamento dizem que é uma jornada que se leva 14 dias a pé. Isso mesmo, uma viagem de 14 dias. Eles ficaram 440 anos vagando. E o que fazia eles não entrar na terra prometida foi um duro coração. Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Eles foram libertos geograficamente do Egito, mas emocionalmente, culturalmente, espiritualmente, eles estavam ainda atrelados aos ídolos do Egito e ficavam titubeando entre 2 senhores. Outrora o Deus de Moisés, quando Moisés subia e ficava 40 dias em cima da montanha, agora é o Deus Baal, um ídolo do Antigo Egito que representava o Deus da força, porque eles estavam se sentindo fracos e abandonados. Por isso construíram um Deus à sua imagem e semelhança. Irmãos, acontece que Jesus passa no deserto. Jesus está refazendo o caminho que o filho nacional, os filhos de Israel, a nação de Israel falhou no deserto, mas o filho eterno de Deus, este foi fiel no deserto.
Acontece, meus irmãos, que Jesus emerge-se vitorioso no deserto, ao contrário da nação de Israel, que teve um duro coração e por isso não entrou na terra prometida. Jesus Cristo, aleluia, o Filho de Deus, ele com um coração prostrado ao Pai, obedece a Deus em todos os testes de Satanás, e assim ele sai vitorioso pelo deserto. Ele não apenas entra como Deus vitorioso, ele também sai do deserto como um Deus vitorioso. Os nossos antepassados têm uma batalha mais antiga que essa ainda. Os nossos antepassados, Adão e Eva, eles habitavam aonde? Em um jardim perfeito. Éden significa a terra de prazeres, terra de delícias, terra de manjares. Imagina, gente, você morar num lugar geográfico, numa cidade em que Deus criou, em que, como diz a própria palavra, em a qual Deus é o próprio arquiteto e construtor. Não é apenas o arquiteto do universo. Deus também é o construtor do universo. Deus não foi apenas o arquiteto do Éden. Deus também construiu o Éden, colocou o homem lá dentro, e um dia essa serpente, que foi derrotada no deserto por Jesus, essa mesma serpente estava lá, irmãos, no jardim do Éden. E sabe o que acontece? O homem perde. A humanidade cede. A humanidade, mesmo num jardim perfeito, numa terra perfeita de prazeres e delícia, cai na tentação. Mas acontece, meus irmãos, que Jesus Cristo, mesmo num cenário inóspito como o deserto, mesmo num lugar carregado de animais selvagens, fisicamente, e o diabo rosnando para cima dele, usando todo o seu arsenal bélico, Jesus vence a antiga batalha. Irmãos, Satanás usa 3 armas para atacar Jesus, e nenhuma funciona. Jesus usa somente uma arma contra Satanás, e ela derruba o inimigo. Sabe qual é a boa notícia para nós essa manhã? Primeira, que essa história, as táticas que Satanás usou, está registradas na Bíblia. E nós podemos ter conhecimento dessas táticas para nós aprendermos a como não cair nas ciladas do inimigo. E sabe qual é outra boa notícia, melhor ainda? É que a mesma arma que Jesus usou para derrotar Satanás é a mesma arma dada para nós nessa manhã. Vamos à primeira tentativa de Satanás. Versículo 2 ao 4, acompanhe a leitura comigo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou de Jesus e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, : o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Perceba comigo, o verso 2 diz que Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E foi aí que o inimigo se aproximou deles. Primeira tática que o inimigo usa aqui é que Satanás chega no momento em que Jesus está aparentemente vulnerável. Satanás não chega durante Jesus estava saciado, Jesus estava fortão, né? No meio do culto ali, sendo fortalecido. É o momento que Jesus sentiu fome, no momento que ele estava vulnerável, é que o inimigo se aproximou dele. E ele não usou só apenas a tática de chegar em um momento em que Jesus estava aparentemente vulnerável com fome. Satanás, no versículo 3, ele usa agora um arsenal forte contra Jesus. Que se Jesus caísse nisso, não faria sentido Jesus morrer numa cruz, isso mesmo. Se Jesus transformasse pedras em pães, para provar que era filho de Deus, não faria sentido Jesus morrer numa cruz. E, se Jesus morresse numa cruz, não teria e não surtiria efeito. Olha que interessante, irmãos. Versículo 3 diz assim: se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Em resumo, o primeiro ataque de Satanás é tentar fazer Jesus provar que era filho de Deus. Só que acontece, irmãos, Satanás tenta esse arsenal, atacando a identidade de Jesus, a identidade de filho de Jesus, querendo fazer com que Jesus duvidasse de que ele era filho de Deus. Só que acontece que agora a gente entende por que no evento anterior, capítulo 3, versos 16 e 17, o que Deus Pai fala para Jesus? Esse é meu guerreiro amado? Esse é o quê? O meu filho, aleluia, crente. Esse é meu filho amado. Essas palavras estavam frescas na mente de Jesus. Eu não preciso provar nada para ninguém que eu sou filho. Ei, Satanás, quem tu acha que é? Para que eu tenha que provar para você
que eu sou filho de Deus. Irmãos, filósofos dizem assim: não é preciso pedir demonstrações, confirmações e provas, a menos quando se duvida. A menos quando se duvida que se pede confirmação e prova. Ou seja, Jesus, me prova aí. Ou seja, Satanás não queria apenas que Jesus provasse. Satanás queria que Jesus duvidasse. Duvidasse de que ele era filho de Deus. Irmãos, Jesus iria salvar a humanidade sendo um milagreiro que transformava pedras em pães, ou sendo o filho de Deus que morreria numa cruz? Como que Jesus ia salvar a humanidade? Como o Deus milagreiro? O Deus do apóstolo Valdomiro? Ou o Deus da cruz da Bíblia? Como que Jesus ia? Vamos ser sinceros entre nós aqui. Jesus não veio para ser um milagreiro, crente. Jesus não veio para ser aquele que só ia transformar pedras em pães. Jesus não estava nessa batalha. Jesus não estava nesse nível superficial da religião. Não, Jesus estava num lugar profundo. Jesus não queria ser conhecido como milagreiro, o transformador de pedras em pães. Jesus tinha uma missão de morrer numa cruz como filho de Deus. E como filho de Deus morrendo numa cruz, ele iria salvar uma imensidão de pessoas de uma eternidade no inferno. Queridos irmãos, transformar pedras em pães iria simplesmente matar a fome, mas morrer numa cruz como filho de Deus iria livrar as pessoas de uma eternidade no inferno. Deixa eu te falar uma coisa. Satanás, neste exato momento, está tentando fazer as pessoas acreditar em Jesus. Isso. Pasmem. Como assim, pastor? Completa a frase, por favor. Calma, foi só 2 pontos. Não foi um ponto final. Satanás quer fazer as pessoas acreditar em Jesus. 2 pontos. Acreditar no Jesus milagreiro e não no Jesus que vai filho e que vai à cruz. Satanás quer que as pessoas se acheguem a Jesus apenas pelo milagre, apenas pela capacidade de transformar pedras em pães. Irmãos, deixa eu te falar um milagre mais profundo do que transformar pedras em pães. É morrer numa cruz por pessoas que não mereciam receber a salvação eterna. Repete comigo, o maior milagre não é morto ressuscitar. Não é cego ver. Não é transformar pedra em pães. Mas é escravos. É escravos se transformarem em filhos. Irmãos, esse é o maior milagre. São pessoas como nós, que éramos escravos do pecado, escravos da morte, escravos do diabo. Agora, por causa da morte de Jesus na cruz como filho de Deus, sermos transformados em filhos de Deus. Algo interessante, irmãos, é que Jesus usa uma citação. Deus Pai, quando diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo, é uma citação direta de Salmo 2 e de Isaías 53. Olha que legal, né? Até quando Deus fala audivelmente na Bíblia, Deus usa a própria Escritura para falar aos homens. Que interessante, né? Todas as vezes que Deus fala audivelmente na Bíblia, ou ele está citando Salmo, ou ele está citando o Pentateuco, ou ele sempre está, ou um profeta, ele sempre está citando a Bíblia. Porque essa é a forma que Deus fala na terra, através da palavra de Deus. E quando Deus fala audivelmente: este é o meu filho amado, Salmo 2, em quem me comprazo, Isaías 53. Deus está unindo essa realidade. Salmo 2 evoca a profecia antiga de um rei messiânico que viria para destruir o mal. E isto fazia com que os judeus aguardassem que um dia viria o seu rei para salvar e libertar eles da maldade. E o meu filho amado em quem me comprazo evoca a profecia de Isaías 53, em que o próprio Deus fala que um dia, aleluia, viria o servo sofredor, em que através das feridas desse servo, as nossas feridas seriam saradas. A nossa morte seria matada pelo poder da ressurreição de Cristo. Aí Deus fala: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Está dizendo assim, Jesus, gente, é aquele que todos aguardavam. É aquele em que os profetas profetizaram. E ele está vindo para ser o Filho de Deus. Num primeiro instante, Satanás fala: deixe de ser filho, seja um milagreiro transformador de pedras em pães. O que Jesus diz a ele? O que Jesus diz ao fedido? O que Jesus diz para ele?
Está escrito. Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, nós podemos extrair duas coisas disso. Primeiro, que não precisamos transformar pedras em pães para provar aos homens ou às trevas que somos filhos de Deus. Quando passarmos, ouça com atenção, deixe o Espírito Santo ministrar no seu espírito. Há uma batalha sendo travada pela sua atenção neste momento. Deixe o Espírito Santo ministrar no teu coração. 1 segundo diante da palavra de Deus, a nossa vida pode ser mudada para sempre. Amém? Quando passamos pelo deserto da vida, não precisamos desejar o poder de transformar pedras em pães para provar ao mundo que somos filhos de Deus. Portanto, não caia na tentação de tentar provar aos outros que você é filho de Deus. Sua missão não é provar aos outros que você é filho, mas a sua missão é crer no Filho de Deus. Confiar em Jesus como Filho de Deus, que não irá te abandonar no deserto, pois o mesmo Espírito que levou Jesus ao deserto é o mesmo Espírito que preenche Jesus de poder para tirá-lo do deserto. O mesmo Espírito que talvez um dia te conduziu ao deserto da vida que você está passando, é o mesmo Espírito que te pegará pelas mãos e te levará para a terra prometida. Segunda coisa que podemos extrair disso é que filhos de Deus, amados por Deus, também são conduzidos pelo Espírito ao deserto. Irmãos, o fato de Jesus ter sido levado pelo deserto logo após o batismo nos ensina que as pessoas mais talentosas, diligentes, esclarecidas, também são incapazes de fugir dos altos e baixos da vida. Por mais que nos esforcemos tentando, não importa as precauções que tomemos, não importa quão bem organizemos as nossas vidas, não importa o quanto obedeçamos a Deus, mesmo assim, passaremos por desertos. Alguém pode dizer assim: pastor, já sei, e se eu desempenhasse meu papel melhor? E se eu levasse uma vida correta e orasse todo dia, será que Deus não me protegeria da dificuldade e do sofrimento? Pastor, e se eu vencesse as minhas falhas? E se eu vencesse as minhas imperfeições? E se eu fosse um filho obediente, será que isso moveria Deus a não fazer com que Ele me levasse pelo deserto? Irmãos, nessa história está aqui alguém que viveu perfeito. Nessa história está alguém aqui que é Jesus, irmãos, que viveu perfeito. E que este sim mereceu não passar pelo deserto. E qual foi o caminho escolhido por Deus para Jesus? Deserto, cruz, traição, fome. Que ele sentiu fome. Deus sentiu fome. Meu Deus do céu. Só isso aqui dá para ficar um seminário inteiro pregando. Só isso aqui, Deus sentiu fome. Só isso. Irmãos, Jesus fez tudo perfeito. E ainda assim ele passou pelo deserto. E ainda assim Deus escolheu que ele passasse pelo deserto. É como se Mateus, o evangelista Mateus, que escreveu o evangelho de Mateus, ele está tentando nos dizer assim. É como se ele quisesse alugar um outdoor na nossa cabeça e escrevesse de uma vez por todas no nosso coração: crente, ninguém está livre de provações e tribulações. Na verdade, é isso que acontece com pessoas a quem Deus ama muito. Por isso que não é de se duvidar. Por que Deus tem tão poucos amigos nessa terra? Se ele tratou Paulo dessa forma, permitindo que ele fosse para a masmorra, permitindo que ele, no final da sua vida, não terminou nas Ilhas Maldivas, aproveitando, mas dentro de uma masmorra com frio, pedindo livros, abandonado até por amigos. Se Deus trata seus melhores amigos assim, não é de duvidar por que Deus tenha tão pouco deles. Mas acontece que aqueles que decidem continuar a ser amigo de Deus, permanecer fiel a Deus no deserto, irão receber uma recompensa. A terra prometida é logo ali.
Pode não ser nessa terra, pode não ser durante os últimos 15 anos do final da nossa vida, pode não ser os últimos 10 anos da nossa aposentadoria, pode não ser aqui nessa terra, mas a boa notícia é que o cristianismo é sim um conto utópico verdadeiro. O mal é vencido pelo bem. Um dia Jesus volta e essa terra será transformada. Ele enxugará dos nossos rostos todas as lágrimas e viveremos felizes para sempre com Ele. Pode ser que soframos alguns instantes nessa terra, mas aqueles que permanecem fiéis, as virgens que se permanecerem com óleo aceso, quando o noivo chegar, irão casar com Ele e viver para sempre com Ele. E nós temos a segunda tentação, versos 5 ao 7, diz: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão em suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Irmãos, Satanás é tão fedido, ele é tão maléfico, que ele está aqui citando a Bíblia. Não tem um abre aspas aí quando Satanás começa a falar? Ele está citando, sabe o quê? Salmo 91. Satanás também usa Salmo 91. Gente. Não basta ler Salmo 91. Satanás usou Salmo 91 contra Jesus. Se na primeira tentação o inimigo tentou fazer Jesus provar que era filho, na segunda tentação ele tenta fazer Jesus colocar Deus à prova, a partir de uma interpretação errada da palavra de Deus. Satanás queria que Jesus tivesse uma compreensão errada de Salmo 91. Mas acontece que no livro de Apocalipse, diz que Jesus é a palavra de Deus. E Jesus, gente, é aquele que tem as chaves de interpretação da palavra de Deus. Portanto, Satanás pode até ter colocado a palavra de Deus em sua boca, mas a palavra de Deus na boca de Satanás não é palavra de Deus. Porque ele mudou o sentido da palavra. Porque ele mudou o sentido do que o texto estava querendo dizer. Irmãos, em resumo, sabe o que nós aprendemos? Que não devemos colocar Deus à prova. Salmos 91 não é um repelente espiritual que espanta os mosquitos. E que independente do que vamos fazer, não seremos atacados pelo inimigo. Não tem a ver com isso. Não devemos colocar Deus à prova. Não podemos usar a palavra de Deus para colocar Deus na parede. Tem pastor que até ensina, desculpa, vou ter que falar. Tem até pastor que ensina assim: coloque Deus à prova. Faça 7 semanas. Fale para Deus aquilo que Deus disse na sua palavra. Pregue para Deus suas promessas. Porque Deus é obrigado a fazer. Olha para quem está do seu lado e diz: Deus não é obrigado a nada. Irmãos, teologia do caminhoneiro. Nós sem Deus não somos nada. E Deus sem nós continua sendo Deus. Né? Aquelas frases de caminhão, é isso verdade. É graça comum, revelação pura de Deus. Irmãos, não devemos colocar Deus à prova. Não podemos usar a palavra de Deus para... Deus, se eu sou teu filho, me honre. Deus, sou teu filho, me abençoe. Porque a tua palavra me diz que eu pisarei sobre serpentes. Gente, pelo amor de Deus. Precisamos nos colocar no nosso lugar. Precisamos nos colocar em nosso lugar. Não podemos colocar Deus à prova. Sabe o que nós precisamos fazer? Sabe o que nós precisamos fazer? Conhecer os planos de Deus e se submeter a esses planos. Não é pedir para que Deus prove alguma coisa para nós, mas é pedir um coração quebrantado, ao ponto de que nós não precisemos de provas. Sabe aquelas pessoas que passam por situações na vida, aí Deus usa mula, usa camelo, usa sinal de trânsito, isso é sinal de juízo, de que você está desorientado, de que você está desobediente. Quando Deus usa camelo, quando Deus usa as coisas extraordinárias para falar com a gente, sabe por que muitas vezes Deus fala em sonhos? Porque a gente não está ouvindo acordado. Portanto, não ache bonito Deus falar em sonho. Não ache bonito Deus ficar falando em sinais da cidade. Peça perdão, porque você não está ouvindo Deus através da sua palavra.
Peça perdão, gente. Ai, Deus teve que usar alguém lá do outro lado da terra para falar comigo. Meu Deus, que coração duro. Deus teve que trazer alguns Nicodemos para pregar em Balneário. O Hernan, os pregadores que tu mais gosta para Deus falar contigo. Não, crente, pelo amor de Deus, não coloque Deus à prova. Deus te ama. Você não precisa de prova. Você precisa mais de alguma coisa do que a cruz de Cristo? Será que nós precisamos de mais alguma coisa além da cruz de Cristo? Irmãos, última coisa. Vamos desmentir Satanás aqui? Vamos aprender a como derrubar Satanás? Sabe como que confronta Satanás quando ele usa a própria palavra de Deus contra nós? Sabe como que a gente vence essa batalha? Você tem curiosidade para saber disso? Deixa eu te passar isso aqui agora, uma informação muito, muito espiritual agora. Eu vou te dar as chaves para derrubar as trevas. Tô brincando. Né? Gente, agora eu vou falar bem sincero. Para a gente derrubar aqui o inimigo e viver uma vida assim, quando chegar o diabo, você passar um trator por cima dele. Você quer passar um trator por cima das trevas? Sabe o que Jesus fez? Interpretou a Bíblia corretamente. Isso mesmo, mas pastor, estudar a Bíblia não tem nada a ver com batalha espiritual, tem tudo a ver. Porque foi por causa que Adão e Eva foram enganados através de uma palavra de Deus, que a serpente mudou o sentido, que o pecado entrou no mundo. Agora a mesma serpente que enganou Adão e Eva no jardim do Éden, está usando a palavra de Deus, com um significado diferente do que a palavra de Deus quer dizer, para fazer Jesus cair de tentação no deserto. Sabe como que nós derrubamos Satanás? Não é somente lendo a Bíblia, mas é interpretando a Bíblia corretamente. Isso faz com que Satanás caia. Isso faz com que o diabo e as trevas se estremeçam. Não há batalha espiritual maior do que um crente, quando ele lê Romanos 5, versículo 1, e justificados, pois, temos paz com Deus. Ele entende que agora, diante de Deus, ele não precisa fazer mais nada, mas Deus fez tudo. Logo ele se deleita, obedece e ama. Quando ele está lendo, meus irmãos, Romanos 3:23, e todos pecaram e estamos destituídos da glória de Deus. E ele começa a ter uma compreensão, uma autoimagem dele mesmo, não mais elevada. Mas agora ele consegue entender, eu sou pecador, eu nasci no pecado, eu preciso de Deus até para respirar, para comer, para as menores decisões eu preciso de Deus. A doutrina da depravação total não é para nos tornar pessoas depravadas, mas pessoas conscientes do poder da graça de Deus que nos restaura, que nos transforma, que nos pega pelas mãos. O crente, quando ele lê Romanos capítulo 1, meus irmãos, quando ele lê o capítulo 1, ele vê Paulo encorajando a igreja de Romanos a pregar o evangelho para todos, ao ponto que ele diz que é através da pregação da palavra que as pessoas serão salvas por intermédio da fé em Cristo. É quando ele entende isso, ele, uau, então eu pregar o evangelho é um meio de graça pela qual Deus tira pessoas da eternidade no inferno e leva para o céu. Uau, Satanás cai na hora. Cai na hora. Satanás fica feliz, sabe quando? Quando a gente pega as 5 pedras de Davi e fala, um é o apóstolo, um outro era o mestre, outro era o profeta, ou um era coragem, outra pedrinha era virtude, outra pedrinha era fé, e a gente fica interpretando a Bíblia de maneira errada. Satanás quer que creiamos em Jesus, mas no Jesus errado. Não basta dizer Senhor Jesus, tem que entender o que significa Jesus como Senhor. Quer fazer batalha espiritual? Em alto nível? Expulsar demônio que cai, que manifesta, que possessa? Esses são os mais simples. Sabe aquele pessoa manifesta, fica possessa? Então, isso daí, sabe como que o pastor tira quando acontece? Abraçando, dando risada. Ah, a pessoa manifestou, vem cá. Plau, vai embora na hora, porque o verdadeiro amor lança fora o verdadeiro amor lança fora o medo. Mas sabe o que é o pior? É quando Satanás ganha a nossa mente. É quando ele nos faz ler a Bíblia e não conseguir entender o que a Bíblia quer dizer. É quando ele coloca o nosso coração em confiar nos recursos, em confiar no dinheiro, em confiar no nosso trabalho e não ter confiança plena em Deus. É quando a nossa autoimagem é baseada no desempenho e nas boas obras e não no evangelho da graça de Jesus, que é sombra e água fresca para a nossa identidade, que é graça para o nosso coração.
Satanás não quer que você estude a Bíblia. Satanás só quer que você leia a Bíblia e ache que a Bíblia é uma poção mágica de encantamentos, que só falar versículos isolados os demônios caem. Não, pois até Satanás usa a Bíblia. A Bíblia não é uma poção mágica de encantamentos. Para destravar o poder da palavra de Deus, é necessário compreender o que a palavra de Deus está querendo dizer. Vamos à terceira tentativa? Vamos continuar desmascarando o cão? Vamos juntos? Aleluia, eu acho que Satanás está perdendo hoje, né? Dá um glória a Deus aí, crente. Aleluia, nós somos o povo mais do que vencedor, porque Cristo é o vencedor. Versículo 8 ao 10 diz, estamos se encaminhando para o encerramento. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Aleluia! Aleluia, meus irmãos. Deuteronômio aqui, meus irmãos. Adore somente a Deus e preste culto somente a Ele. Então vamos lá, recapitulando. Na primeira tentativa, o inimigo tenta fazer Jesus provar que era filho. Na segunda, o inimigo tenta fazer Jesus colocar Deus à prova. E agora na terceira, Satanás tenta ver aonde que estava o coração de Jesus. Se hoje Deus permitisse, assim como Jó, ou Deus permitisse, assim como aconteceu com Jesus, você ser tentado em alguma área, qual seria a área de vulnerabilidade do seu coração? Quais seriam as propostas? Quais seriam a imagem da boa vida que te faria largar o evangelho? As glórias desse mundo, os reinos desse mundo, a falsa ilusão de uma vida independente, a falsa ilusão de uma vida sem Deus, que é boa, que essa nova geração hoje tem uma cosmovisão de que ser cristão é uma coisa ruim, e se libertar, conhecer a si mesmo, aí a gente tem que abandonar Deus. Irmãos, a verdadeiro conhecimento de si mesmo e a libertação para nós está em conhecer aquele que nos criou. Qual é a prova que Deus permitiria você ser testado? Deixa eu te falar uma coisa. Independente do que o inimigo te ofereça, né? Até parece aqueles testemunhos, né? O inimigo vem, me oferece glórias, né? Tem até música, né? Que fala disso. Quando o inimigo vem, te oferece glórias, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Gente, tem um problema, sabe qual é o problema? Que Satanás oferece o que para Jesus? Reinos e glória, não é verdade? Sabe qual é a questão? Satanás não tem reino e não tem nem glória. Gente, isso daqui é maravilhoso. Sabe por quê? Tudo aquilo que o mundo nos promete, ele não tem capacidade de nos entregar. Se Satanás te oferece liberdade, deixa eu te falar uma coisa, ele não é nem ele é escravo. Se Satanás te oferece prazer, deixa eu te falar uma coisa, Deus é o lugar mais prazeroso para se estar. Irmãos, tudo que Satanás promete, ele não tem poder para entregar. Portanto, não é nem inteligente seguir a lógica de Satanás, né, de falar, meu Deus, Satanás está oferecendo o mundo, né, vou fazer o pacto com o diabo. Aí, por que aquela banda ganhou o mundo? Porque fez o pacto com o diabo. O diabo é o dono do mundo, então... gente... Eu fico com a Bíblia ou fico com as histórias? Ou a Bíblia diz que Jesus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, ou ele não é. Abraham Kuyper diz que não há 1 centímetro quadrado sequer nessa terra, a qual Deus não olha e diga, é meu, me pertence. Abrimos o culto com o Salmo 24, versículo 1. A Deus pertence toda a terra, não só a igreja, não só os evangélicos, e não só os reformados. Não, toda a terra é minha. Eu sou dono dela. Submetam-se. Aleluia, né? Que maravilhoso, né? Eu até contracenei aqui parece até um filme Vikings, né? Mas é um rei chegando, gente. É o nosso rei Jesus. Tem uma história muito interessante sobre a importância de adorar somente a Deus. Irmãos, devemos adorar somente a Deus. Não devemos cair na tentação do inimigo de achar que
Não, gente, o que Satanás queria era que Jesus não adorasse a Deus. Eles queriam que Jesus agora abandonasse a adoração única a Deus e voltasse para Satanás. Tem uma história, você já conheceu a história do filho do rei, o camponês? Quem já viu essa história? Vou te contar a primeira vez, olha que história interessante. O filho do rei, o camponês estava brincando na frente do palácio real, roupa suja, um clássico camponês. Estava lá brincando, filho de camponês, estava lá. Aí o filho do rei desce do palácio e vai lá brincar com o camponês. Brincando com o camponês, o filho do rei olha para o camponês e fala bem assim: ei, vamos lá dentro, eu quero fazer você conhecer meu pai. Na hora, o camponês pensa assim, ele hesita. Gente, eu não tenho roupa, eu estou sujo, eu não tenho nome nobre, eu não tenho sobrenome, eu não tenho dignidade alguma para estar diante do rei. O filho do rei dá um sorriso e fala bem assim para ele: se você for o meu amigo, o meu pai vai te receber também. O camponês é convencido com a insistência do filho do rei, que não perde nenhum argumento, nenhuma conversa, e o camponês entra no palácio, e ele se admira com o palácio. Ele olha, uau, e o coração dele vai se admirando. Assim como os alpinistas, quando avistam a montanha que eles vão escalar, eles fazem silêncio, frio na barriga, e eles olham e uau, é isso que nós estamos diante de nós, essa é a montanha. O camponês tem essa mesma sensação do alpinista: olha que grande esse rei, uau, olha que maravilhoso esse rei. E na hora que eles chegam perto do rei, o filho do rei, antes de abraçar o pai, antes de beijar o pai, o filho do rei se prostra e adora o seu pai. Porque o seu pai não era somente seu pai, também era o seu rei. Neste mesmo instante, o camponês pensa com ele mesmo: se o próprio filho do rei se prostra para adorar o rei, quem sou eu, um mero camponês, para não me ajoelhar e também adorar o rei? Nessa história, é claro que ficou claro para todos nós. Somos os camponeses. Jesus é o filho do rei. E se o próprio Jesus se prostra para adorar a Deus, o seu rei, quem somos nós para ouvirmos as investidas de Satanás ou as mentiras do nosso coração e não nos prostrarmos e adorarmos a Deus como Deus realmente tem que ser adorado? Porque a intensidade da nossa adoração importa. Olha para quem está do seu lado e diga: a intensidade da nossa adoração importa. Eu não estou falando só adorar a Deus, é intensidade. É intensidade. Ser fiel até o fim. Adorar a Deus de todo o coração. Irmãos, nós devemos adorar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós devemos adorar a Deus. Mesmo passando dificuldade, mesmo passando vitórias, devemos adorar a Deus. Quando a Bíblia diz: quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito, significa que quem não adora a Deus com pouco, também não vai adorar a Deus no muito. Devemos adorar a Deus na fartura e na pobreza. Devemos adorar a Deus em todos os momentos. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? Versículo 11 a gente se encerra. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que os anjos vieram para lhe servir. Em todas as 3 vezes Jesus em que foi tentado, Jesus disse: está escrito. Em todas as 3 vezes, Jesus usa a palavra de Deus para derrotar o inimigo. Satanás tenta Jesus provar que era filho, colocar Deus à prova e adorar somente as trevas. E o que Jesus usa? A palavra de Deus, a arma poderosa para derrubar as trevas. Irmãos, a nossa melhor arma na luta contra a influência de Satanás é a palavra de Deus. É claro que isso exige estudo, é claro que isso exige memorização, é claro que isso exige leitura diária da Bíblia. Cristãos que não têm o hábito de leitura diária da Bíblia são presas fáceis para o inimigo. Presas fáceis.
Pastor, mas eu vou todo domingo na igreja. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia e entender a Bíblia, você continua sendo uma presa fácil. Irmãos, neste instante você pode pensar assim, pastor, mas eu não tenho força. Eu não consigo. Sabe qual é a boa notícia para nós? Que através de nós, certamente nós perdemos essa batalha. Mas que através de Cristo, somente através de Cristo, é que nós somos mais do que vencedores nessa batalha. Nós não conseguiremos se manter fiéis a Deus, nos mantermos fiéis a Deus no deserto, se não for através de Cristo. Somente através de Cristo, Jesus, é que nós vencemos as batalhas da vida. Eu não sei qual o deserto que você está passando. Eu não sei quais são as tentações de Satanás na sua vida. Preste atenção. Mas eu sei que a palavra de Deus está disponível para você vencer e derrotar Satanás. Enquanto tentarmos com a força do nosso próprio braço, não conseguiremos. Mas enquanto nos rendermos e entendermos que é somente através de Cristo, não pelo nosso alto desempenho, não pelas nossas boas obras, mas fiançados na boa obra de Cristo. Dessa forma, os desertos da vida serão passageiros e Satanás baterá em retirada para a glória de Deus. E seremos mais do que vencedores, por causa que Cristo Jesus é o nosso vencedor. Amém?